Se você já ouviu a expressão "a história é sempre escrita pelos vencedores", parabéns, você já está flertando com o materialismo histórico do nosso camarada Karl Marx. E não, meu amigo, não é sobre comunismo, nem sobre dividir a sua cerveja. Quer dizer, talvez a cerveja a gente até divida, mas hoje a gente vai falar sobre um alemão bigodudo que mudou o curso do pensamento humano. Então, segura esse copo, aumenta o volume e bora lá. Karl Marx, nascido em Trier, na Alemanha, em 1818. Ele foi filósofo, foi economista, sociólogo, jornalista e revolucionário. O cara estava metido em tudo. Ele é famoso principalmente por duas obras, O Capital e O Manifesto Comunista. Mas mais do que livros, Marx é a personificação de um dedo na ferida, de cutucar o incômodo da sociedade. E ele olhou para o mundo e disse: essa porra aqui tá errada, e eu vou mostrar como e o porquê. Ele tentou explicar o porquê e como a sociedade estava se adoecendo. A grande sacada, na visão de Marx, foi o entendimento que ele teve sobre a história humana, sobre como ela é movida por conflitos de classe. É o pobre contra o rico, é o trabalhador contra o patrão, é o nobre contra o vassalo. E não é que ele estava totalmente errado. Porque, convenhamos, até hoje a gente visualiza um certo tipo de ciclo, um certo tipo de relação desigual entre pessoas de diferentes classes, uma explorando a outra. E Marx pegou essa ideia, né, essa questão da luta de classes com base na dialética de Hegel, que a gente logo falaremos sobre, e que botou de ponta cabeça essa dialética. Ao invés de dizer que as ideias movem o mundo, né, para Hegel, as ideias, o pensamento movia o mundo, movia os homens. Para Marx é o contrário. Ele disse que é a base material que define as ideias. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que a realidade econômica, que a realidade dos meios de produção, de como os recursos são gerados e distribuídos, determina como você pensa. Se você é um burguês com grana, você vai pensar de um jeito. Se você é um proletariado fudido, você vai pensar de outro. Esta foi a inversão da dialética e do materialismo histórico que Marx fez para com a ideia de Hegel. É por isso que ele fala em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, é o que está por baixo, é o que sedimenta tudo que está acima, é onde estamos seguros, firmados. Já a superestrutura, né, o que está acima, o que está condicionado por algo que está abaixo, são as instituições, a cultura, a lei, a moral, a religião. Tudo isso é construído em cima dessa infraestrutura econômica. Então, toda essa infraestrutura econômica, todo esse pano de fundo das condições materiais vão gerar as ideias culturais, as ideias de moralidade, as ideias jurídicas, as ideias religiosas e todo o sistema político, institucional, as formas de arranjo familiar. Então, tudo isso é constituído pela infraestrutura econômica. E Marx também tem um conceito que é bastante genial, por assim dizer, bastante diferente, bastante controverso, que é a alienação. E não é o tipo de alienação que rola quando você está de ressaca e não lembra do que fez na outra noite. A alienação de Marx não é sobre isso. É sobre o trabalhador estar alienado do produto do seu trabalho. Você faz, você fabrica, você participa da produção, mas não vê o resultado. Você não enxerga a relação para essa produção. Você tem o conhecimento para produzir determinado produto, ou pelo menos parte dele, mas não entende a relação desta produção. Você não vê o resultado. E aí que entra um conceito que é o fetichismo da mercadoria.
não é um fetiche do tipo de chicotinho, de BDSM. É você olhar para o produto e esquecer que ele é fruto de um trabalho humano. É um exemplo você comprar um celular de última geração e achar que ele apareceu de mágica, que apareceu do nada, mas esquece que existe uma linha de produção na China, na Tailândia, na Malásia, de pessoas recebendo muito pouco, se fudendo para montar aquilo. Então, toda essa estrutura de alienação, de fetiche da mercadoria é causado tanto pelaquela infraestrutura econômica, pelo sistema econômico, bem como pelas instituições, pela propaganda, pela cultura que veio dessa infraestrutura. Mas essa superestrutura cria a alienação do trabalhador. E como Marx, né, como esse pensador propunha, como ele achava que poderia resolver essa questão, porque ele não queria somente analisar, ele queria transformar. E aí que vem o papo da revolução marxista, a revolução socialista comunista. Ele acreditava que o proletariado, né, os trabalhadores, os membros do chão de fábrica, quem fabricava as coisas, quem vendia o seu tempo, quem era apenas um Zé do dia, iria em algum momento se tocar, iria acordar, iria se rebelar contra um sistema que também, na visão dele, era inexoravelmente fracassado. Para a visão de Marx, o sistema em que o proletariado estava inserido, isto é, o capitalismo, o sistema em que há pessoas detentoras de meio de produção e pessoas que se vendem para produzir, para ele haveria contradições inerentes nesse sistema que em algum momento o proletariado veria todas essas contradições, não estaria mais totalmente alienado e iria dizer, quer saber? Vou derrubar esse sistema. E aí teria a revolução. Só que a história, né, posterior a Marx, até mesmo no período de Marx, mostrou que é um pouco mais complicado essa relação e essa previsão. As revoluções aconteceram, mas o que se seguiu foi muito mais opressão, violência e burocracia, seja nas novas repúblicas e estados de direito capitalistas, como também nas tentativas de estados socialistas com viés marxista-leninista. Então, Marx talvez não tivesse tato para futurólogo ou vidente. O que ele imaginou que aconteceria não aconteceu. E aí a pergunta que fica é, dá para pensar o Marx hoje sem cair no clichê de comunismo ditatorial? Será que ele é tão dogmático? Será que ele é tão datado? Dá para pegar as ideias dele e aplicar de forma crítica? Será que é possível fazer essa releitura? Há quem diga que sim. Em episódios futuros falaremos sobre uma linha de pensamento de uma escola que tentou fazer isso. Rever Marx à luz do século XX e do século XXI, à luz de lutas sociais, de tecnologia, de sociedade de informação, mas outros dizem que não. Então, né, eu acho que é importante vermos Marx de uma forma bastante crítica, seja para atacá-lo, seja para defendê-lo. Eu, particularmente, não sou um defensor dele, mas nem por isso o omiti aqui do nosso episódio, do nosso podcast, nem mesmo tecer críticas que eu acho que seriam talvez até relevantes também, críticas como problemas da sua ideia de pensamento filosófico, seu pensamento econômico, seu pensamento sociológico, mas ainda assim ele é um grande e influente pensador na história do pensamento, pois ele moldou diversos outros pensadores, moldou sistemas políticos, houve influência da sua ideia no mundo material. É até irônico. Marx dizia que o material influenciava o ideal. E com ele foi justamente o contrário. O ideal dele, as suas ideias, os seus escritos influenciaram o mundo material, influenciaram decisões políticas, arranjos sociais, pautas de movimentos de ativistas. Então, Marx, por mais que tenha as suas ideias controversas ou não, ruins ou boas, é de grande relevância
para a história da filosofia, para a história do direito, da economia, da sociologia e do pensamento humano em geral. Então, é necessário, sim, estudar ele com cuidado para não cair no dogmatismo da crítica ou na seita cega e insana que o louva como salvador e diagnosticador de todos os problemas da sociedade. Eu acho que ele deve ser sempre lembrado com cautela, para que tenha seu devido lugar no pensamento e nas estantes dos estudiosos do mundo afora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curta, comente, compartilhe com seus colegas, deixe sugestões aqui no nosso podcast para novos temas, novas reflexões e até a próxima.